Bom, olá. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da coriza infecciosa. E os discentes que vão apresentar esse trabalho são o Arthur de Oliveira, a Daniele Venanço, o Gustavo Gonçalves, Grace Kellen Nascimento e o Matheus Vaz. Bom, inicialmente é de suma importância que nós possamos diferenciar a coriza da coriza infecciosa, uma vez que é uma afecção de criações de todas as aves, que pode atingir as aves domésticas e também pássaros de vida livre. A coriza, ela seria a sintomatologia caracterizada pelo corrimento nasal e ocular, com a presença de descarga serosa e nasal, tosse, espirros e edema de face, assim como apresentado nessa imagem ao lado, em que a região subocular dessa galinha, ela está bem edemaciada, podendo ser bem invisível essa afecção, essa sintomatologia, desculpa. E os sintomas, eles podem estar associados às várias patologias do trato respiratório, podendo ser causados por vírus ou por bactéria. Já a coriza infecciosa, ela seria uma doença respiratória de classe aguda, subaguda e crônica, que ocorre com extrema frequência na avicultura mundial. Ela é causada pelo Haemophilus paragelinarum e é altamente contagiosa, podendo afetar o trato respiratório superior de galinhas e raramente ela vai acontecer em faisões, codornas e capotes, por serem animais um pouco mais resistentes. Ela acomete criações de múltiplas idades e geralmente ela vem acompanhada pelo corrimento nasal e ocular, podendo esse corrimento ser de modo seroso e logo após de modo purulento. E presente também espirros e anorexia, com a presença da perda do apetite. Pode se apresentar também tosse, dificuldade na respiração, congestão das vias respiratórias, edema de face, de barbela e a perda de peso. A perda de peso ela seria caracterizada por essa perda do apetite causada pelo espirro, que é muito frequente, e também pela dificuldade de respirar, em que o animal vai trocar a respiração nasal pela oral. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os sinais clínicos. Para dar início a esse tópico, primeiro deve levar em consideração que a coriza tem um período de incubação relativamente curto, que varia de 24 a 72 horas para o aparecimento dos sintomas depois que aquela ave teve contato com outras aves infectadas. Um outro ponto importante é que a gravidade do quadro pode variar conforme a virulência do agente. Ela tem uma difusão rápida e uma mortalidade baixa. Dentre os sinais clínicos, está envolvido corrimento fluido nas vias nasais, catarro, conjuntivite, edema da cabeça e ao redor dos olhos. Em alguns casos, ocorre o fechamento das pálpebras e até a destruição do globo ocular. As aves, quando estão infectadas com a coriza, também diminuem a postura e ficam com as asas caídas. E a ocorrência dessa doença é mais comum no outono. Para falar de diagnóstico também, ele é descrito como especulativo e ele acontece de acordo com a sintomatologia da doença, pois ela tem semelhança com as outras patologias existentes. Então, sempre é diagnosticada a coriza, mas sem saber com certeza o que está causando. E como diagnóstico laboratorial, a literatura indica a necrópsia, para saber o que está causando, e uma cultura com antibiograma para poder saber o que fazer no restante da granja, ou do que, como é que vai tratar isso de uma forma geral. O diagnóstico diferencial ele já é um pouco mais meticuloso e deve ser feito com cautela, considerando doenças que induzem sinais respiratórios, como a coriza, a doença crônica respiratória, a aspergilose, pulorose, a bronquite, a laringotraqueite e outras que induzem sinais nervosos, como a neurolinfomatose, a encefalomielite, a avitaminose B2 e E, a intoxicação por pesticidas, nitrofurazona,
plantas tóxicas ou metais pesados. A prevenção e o controle têm métodos parecidos, e um visa evitar que os animais se contaminem, e o controle é aqueles animais que já foram contaminados, evita se disseminar. No controle em relação às instalações, é recomendado a verificação diária das aves, a utilização de substâncias como água e uma solução de iodo para desinfecção de comedouros e bebedouros quando encontrado animais que estejam contaminados com a coriza, a separação, se possível, individual de cada animal para o tratamento, a retirada da cama, em casos onde é encontrado o animal prostrado na cama, recomenda-se tirar um raio de 1 metro da onde o animal foi encontrado para que não haja contaminação. Em relação às aves, o principal de controle é a recomendação de utilização da vacina, que é utilizada a partir da quinta semana. Já em prevenção, em relação às instalações, recomenda-se a desinfecção e a retirada total da cama, utilizando vassoura de fogo e sabão antibacteriano ou algum tipo de sabão que seja forte para toda a desinfecção do ambiente. E na hora da escolha das aves, sejam aves que não tenham histórico de contaminação, tenham histórico de boa produção e vacinação, e seja utilizado também as barreiras de verdes, que são árvores, para evitar que os galpões peguem ventos e friagens, além de que os ventos também podem carregar bactérias que podem contaminar os animais. E também evita a proximidade de animais do exterior, como aves silvestres, que possam ter contato com as aves do galpão. A transmissão da coriza infecciosa acontece principalmente por contato direto, via aerosol, através de moscas, através de contato das aves com fômites, que são objetos inanimados capazes de transmitir o agente infeccioso ou a doença, através da ração ou água contaminada, e a transmissão entre as aves ocorre principalmente das aves mais velhas para as mais novas, isso em casos de aves de diferentes idades criadas juntas. Alguns fatores que colaboram com a transmissão da doença são lugares úmidos, correntes de ventos frios, abrigos e instalações mal construídas, e também uma superpopulação de aves no galpão, o que favorece muito a propagação da doença, já que as aves entram muito em contato uma com a outra. Assim como o Arthur já disse, a vacina é uma vacina inativada, ela é realizada 0,5 ml por ave, via subcutânea atrás do pescoço. E ela pode ser aplicada a partir da 5ª semana de vida. E para proteger até a 60ª semana de vida, em casos de poedeiras e reprodutoras, é necessário se vacinar novamente algumas semanas antes do período de produção. Aqui nessa imagem do lado direito, um exemplo, um vidro exemplar da vacina inativada. O tratamento dessa doença respiratória é um tratamento difícil, um tratamento chato de se fazer, onde se tem perdas significativas de galinhas e mais ainda de pintinhos, que é difícil de se curar, de se tratar, de recuperar. O tratamento mais feito é o tratamento específico, que visa a eliminação da bactéria, mas também pode ser feito um tratamento sintomático para eliminar ou então apenas para aliviar os sintomas que aquelas aves sentem. Então, no tratamento específico, é utilizado antimicrobianos de amplo espectro, lembrando que aqueles antimicrobianos que são solúveis em água têm um pouco menos de eficácia do que aqueles de aplicação. Mas só que quando utilizado esses antibióticos solúveis em água, é recomendado que deixe as aves com sede
e um período mais quente do dia libere a água junto com o antibiótico, e assim vai ter a comprovação de que aquelas aves ingeriram aquele medicamento por conta do papo estar cheio de água. Alguns exemplos de medicamentos de antimicrobianos são a sulfadimetoxina, associada ao trimetoprim, a enrofloxacina e derivados de quinolona, a estreptomicina, e um que tem sido utilizado e que tem média de 80% das aves recuperadas é o tiladem. Ele pode ser feito injetado no peito da ave, em sentido dorso-caudal, igual está sendo mostrado na foto, e é indicado que se utilize uma seringa de insulina, pois ela possui uma agulha menor e assim vai correr menos riscos de perfurar o saco aéreo e injetar o medicamento ali, podendo causar pneumonia e a morte da ave. A utilização desse medicamento é por no mínimo 7 dias, e dependendo se a ave ainda estiver apresentando sintomas, pode chegar até 10 dias o tratamento. Então tem que ter uma rigorosidade por conta de se tratar de um antimicrobiano, né? Porque pode causar resistência daquelas bactérias, então tem que ter uma rigorosidade na quantidade de dias, no período de tratamento e também no intervalo de dose, sendo utilizado na dosagem, no tempo indicado pelo médico veterinário. E outro tratamento também que pode ser feito é o tratamento sintomático, como eu disse, onde pode-se utilizar um expectorante para fluidificação e expectoração daquele muco, né, que a ave tem, ou então, em vez de o expectorante, fazer a limpeza física, só que essa limpeza física é um método muito invasivo e é pouco eficaz, então sendo mais utilizado o expectorante. Um expectorante que é muito utilizado é o cabário, porque ele possui na sua composição o ácido salicílico, que quando se tem um verme presente ali na traqueia, esse ácido vai ajudar a expelir esse verme da ave, tirando assim aquele verme, aquele ronqueira que pode estar presente também junto com a coriza. Outro medicamento também que pode ser utilizado é o probiótico para melhorar a absorção, pois os antibióticos podem prejudicar a flora, né, do intestinal da ave. E outro medicamento também é um protetor hepático, por conta dos usos de medicamentos que estão sendo feitos na ave. E é isso, muito obrigada a todos.